Muito boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam inundando o teu coração nesta oportunidade. Quero louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque estou aqui com os irmãos e nós queremos que essa palavra que nós vamos trazer para a reflexão do nosso coração, ela possa verdadeiramente falar o teu coração. Eu quero ler com os irmãos o texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 14, o verso de 10 até o verso 14, que diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por essa palavra que vai ser ministrada ao nosso coração. E a minha oração é que verdadeiramente o Senhor fale ao teu coração, que o teu coração esteja pronto para ouvir essa palavra e que possa germinar uma árvore frondosa para a glória do Senhor. Só o Senhor é Deus, meu querido. Eu quero começar essa palavra dividindo essa introdução em 4 partes. A primeira parte é que se refere ao endurecimento do coração de Faraó. E esse endurecimento, ele fala lá no versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó para que vos persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Aqui nessa primeira parte, é importante traçarmos 3 pontos. O primeiro ponto é sobre a cultura egípcia. Você sabe, era uma cultura regida por um sistema político-religioso muito sólido, muito imponente. Ali cultuava-se muitas divindades. A própria pessoa do faraó, que era o rei do Egito, ele era considerado uma das divindades a serem cultuadas e adoradas pelo povo. O Egito também era uma nação opressora. Ali pesava a mão sobre os estrangeiros e subjugava Israel, o povo de Deus, pelo menos 400 anos, e impunha à nação trabalho escravo. O segundo ponto é sobre o comissionamento de Moisés. Este foi chamado para libertar o povo das mãos de Faraó do Egito. No capítulo 3, no versículo 10 de Êxodo, ele diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Chamamento de Deus a Moisés. E nesse chamamento há uma parte do diálogo entre Deus e Moisés que deve ser. Moisés faz algumas perguntas importantíssimas a Deus. Ele pergunta: qual é o seu nome? O que lhes direi? Quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E Deus, respondendo a Moisés, diz no capítulo 3, verso 13 e 14: Eu sou, me enviou a vós. Lá no capítulo 3, ainda no versículo 18, o Senhor promete a Moisés: e ouvirão a tua voz. Moisés, irmãos, era conhecedor da cultura egípcia. Ele sabia da pluralidade de deuses que ali eram adorados. Então a dúvida de Moisés era a seguinte: em versículo 15, o Senhor diz assim a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. O terceiro ponto a ser observado é sobre a mão poderosa de Deus. Esta mão, queridos, confrontaria a cultura e a política, a religião do Egito. Ela se oporia ao orgulho e imponência de Faraó, que se considerava, como nós falamos anteriormente, uma divindade, e reduziria tanto a cultura quanto o Faraó a nada. Daí as palavras de Deus: endurecerei o coração de Faraó, capítulo 14, verso 4. Amados de Deus, a mão de Deus seria tão poderosa que Faraó não resistiria. Mesmo contrariado, liberaria o povo de Deus para ir embora. Êxodo 3, 19 e 20 diz assim: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estarei
estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. A segunda parte é que se refere ao desespero do povo. Nos versos 10 a 12, vou ler novamente para você, o texto diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E aqui também cabe elencar um ponto. O fato de que o povo não queria no primeiro momento ir com Moisés. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, no versículo 12? Isso porque, irmãos, havia muito medo, muita incredulidade no coração do povo. Essa incredulidade só foi sendo diminuída, à medida em que Deus manifestava o seu poder através de Moisés e ia derramando as pragas sobre o Egito. Foram anos de espera por libertação que culminaram em anos de opressão e humilhação sobre o povo. Eles conheciam a fúria de Faraó, por isso o desespero e o desejo de desistir. Diante do cenário que se apresentava naquele momento, ali no deserto, a morte lhes era iminente. A terceira parte, queridos, é que se refere à declaração de Moisés. Versos 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esta é uma palavra de encorajamento que Moisés faz ao povo. Moisés não queria que o povo se desanimasse, que perdesse um pouquinho da fé que haviam adquirido com as manifestações de Deus no Egito. As experiências deles com o Senhor não poderiam ser anuladas a ponto de se entregarem a Faraó e voltarem ao estado antigo, o estado da escravidão no Egito. Por isso Moisés encoraja o povo dizendo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Versículo 13. A quarta parte é sobre a vitória final de Deus contra Faraó e seu exército. Aqui cabem 3 pontos importantes nesse contexto. O primeiro é a indignação de Deus com o próprio povo dele. O Senhor havia feito maravilhas, realizado sinais e prodígios no Egito. E agora este povo consegue, nesse momento, ainda temer Faraó e se levantar contra o próprio Deus. Olha o versículo 15, o que Deus diz para o povo. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marchem. Esse texto mostra o quanto Deus está triste pela falta de fé e de ânimo do povo diante de Faraó. O segundo é o livramento de Deus, irmãos. Isso se dá quando o Senhor põe seu anjo e sua nuvem entre o Faraó e o seu povo, de modo que os egípcios não poderiam vir e tocar os israelitas. Olha os versículos 19 e 20. O texto diz assim: Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs através deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escurecida para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Glória a Deus por essa palavra. Isso se dá, irmãos, quando Deus abre as águas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à esquerda. Isso se dá também quando o Faraó e seu exército são tragados pelas águas para nunca mais importunarem o povo de Deus. Versos 27 e 28, a palavra diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros dos cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Pois bem, meus irmãos, através das mãos fortes do Senhor. O primeiro é o embate entre Deus, Faraó e suas divindades. Este embate culminou na derrota do Egito com toda a sua força político-religiosa.
Abriu as portas para que Israel saísse em liberdade do Egito, autorizado pelo resistente faraó. E endureceu o coração do rei, que não aceitou de bom grado a sua derrota. Segundo, o derretimento do povo, que ficou amedrontado com todo o exército egípcio que vinha em seu encalço. Murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, desejando voltar assim para o estado antigo, o estado de escravidão. O terceiro foi o encorajamento de Moisés, que diante de um povo amedrontado e derretido, um povo que por causa do medo havia se esquecido dos feitos de Deus e estava ali desejoso de se entregar, Moisés se levanta, os desafia a olhar mais uma vez para Deus e testemunhar o que o Senhor iria fazer com o exército inimigo. O quarto foi a vitória cabal do Senhor sobre o faraó e seu exército. Assim como Moisés havia prometido, nunca mais Israel veria aquele exército opressor outra vez. Versículo 13, Moisés diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais tornareis a ver. Meu irmão e minha irmã, diante desses relatos, quero dizer apenas uma coisa para você. Toda honra, toda glória e poder pertencem ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é o grande eu sou. Ele não divide sua glória com ninguém, homens ou deuses. Isso implica dizer para você que não há Deus além do Senhor. Não há poder, seja ele político, religioso, de qualquer outra natureza, nesse mundo ou em qualquer outro lugar, que possa subsistir contra o Senhor dos Exércitos. Todos a uma cairão e se tornarão em nada diante do Senhor. Isso implica dizer também: governa os céus, a terra, os mares e tudo que neles há estão sob o comando de Deus. Neemias capítulo 9, versículo 6 diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Ele é o nosso Criador e tem nas palmas das suas mãos a nossa existência. Olha o que o salmista diz no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, amado e amada de Jesus, o conselho para vocês nesta oportunidade é o seguinte: primeiro, creia no Senhor somente. Não creia nos ídolos, nem nos homens que lideram este mundo, nem os poderes religiosos. Creia em Deus. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer se fazer conhecido por você na tua vida. Ele quer te abençoar, quer derramar sobre a sua vida a graça, a sua misericórdia, e tudo isso através do seu Filho Jesus Cristo. É em Deus, meu querido, através do seu Filho Jesus, que está o perdão dos nossos pecados. É no Senhor, através de Jesus, que reside a tua salvação. É nele que está a tua vitória sobre as lutas, as perseguições, as angústias e aflições dessa vida. Esta batalha não é tua, diz Moisés, mas de Deus. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Versículo 14. Por isso o conselho é: creia somente em Deus. Em segundo lugar, não olhe para trás, mas mantenha seus olhos firmes em Deus. Olhar para trás é perigoso demais, pois diante das aflições você pode se esquecer de Deus e de seus feitos. As angústias desse tempo podem te enganar e seduzir você. Elas podem te levar a desejar voltar ao estado anterior, o da escravidão e pecado, aos tempos de distanciamento de Deus, quando você estava longe de Deus. Quem desvia o seu olhar do Senhor pode temer os perigos, como aconteceu com o povo que olhou para trás, viu o exército de Faraó e derreteu, temeu e desejou voltar para o estado anterior. Ou pode ser engolido pelas águas, como fez Pedro, quando foi se encontrar com Jesus andando sobre as águas, sobre o mar. Lá em Mateus 14, 29, quando sentiu um vento nas orelhas, ele desviou o olhar do Senhor, ia afundando e gritou: socorre-me, Senhor. Quem olha para trás, meu querido, pode perder a experiência do livramento de Deus. Isso aconteceu com a esposa de Ló, que ao olhar para trás foi transformada numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Por isso o autor aos Hebreus nos aconselha que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à destra do trono de Deus. Nesse contexto, Moisés aconselha o povo no versículo 13. Primeiro, não temais. Queridos, a falta de fé é um grande obstáculo entre nós e o nosso Deus. É por causa da falta de fé que não alcançamos as bênçãos do Senhor. Muitas oportunidades são perdidas quando deixamos de crer em Deus e no poder que emana dele. Por exemplo, perdemos a oportunidade do perdão dos pecados, da salvação e da vida eterna. A incredulidade nos faz perder a oportunidade de ter uma vida cheia de amor, de gozo e paz, uma vida cheia de alegria, de bondade, mansidão e domínio próprio. E tudo isso, toda essa bênção, até em meio às grandes batalhas da vida. Pois aquele que crê em Deus nunca será abalado. Você se lembra do que o salmista diz no Salmo 46? Lá nos versículos 3 a 5, eu gosto muito desse salmo, já falei muito sobre esse salmo. Ele diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Meu irmão, aquele que está com o Senhor não teme coisa alguma. Ele é habitante, ele sabe que é habitante da cidade de Deus. Ali, ele se lamenta, sacia sua sede e não se abaquetai-vos. Deus fala no silêncio das nossas almas. A murmuração é um sinal claro da falta de fé em Deus. A reclamação é evidência de que nós não nos esquecemos do que Deus fez por nós e daquilo que Ele pode fazer ainda hoje. Elas são barreiras sonoras que se levantam diante de nós, tapando os nossos ouvidos e nos impedindo, falando ao nosso coração. Temos 2 ouvidos e uma boca, justamente para ouvir mais e falar menos. Portanto, diante das dificuldades, deixe, meu irmão, as murmurações, pare de reclamar e ouça o que Deus está dizendo ao teu coração. Mas Moisés tem uma terceira palavra que é: vede o livramento do Senhor. Testemunhar a ação de Deus é fundamental, pois ela nos leva ao crescimento, ela aumenta a nossa fé. Assistir à ação de Deus nos encoraja a andar por caminhos difíceis, caminhos nunca antes trilhados. São essas experiências que nos fazem compartilhar das maravilhas do Senhor com aqueles que ainda não o conhecem. Quem não tem experiência com o Senhor, meu querido, não tem crescimento, não amadurece e se torna um contador das histórias dos outros, contador das experiências dos outros. Você se lembra do que disse Jó, depois de ter visto a ação do Senhor em sua própria vida? Capítulo 42, versículo 5, Jó diz assim: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Pois bem, meus irmãos, Isaac e Jacó, o povo testificou que Moisés verdadeiramente era o seu enviado e viu a mão poderosa de Deus pelejando em seu favor no exato momento em que parou de murmurar. Ouviu a ordem de Deus para marchar e não temeu, marchou. Meu querido, ouça a voz de Deus, pare de reclamar e marche. Aqui quero encerrar esta palavra convidando você a refletir e ponderar comigo em algumas possibilidades. O que poderiam fazer contra Deus os poderes deste tempo ou deste mundo? Os reis, os presidentes e ditadores com suas armas poderosas, o que são diante do Senhor? Os países e homens mais ricos e poderosos deste tempo, o que são diante de Deus? E os deuses desse século? Quem são diante do Senhor dos Senhores? As forças da natureza, as grandes tempestades, os terremotos e os maremotos que nos surpreendem de tempo em tempo, o que podem fazer contra Deus? A resposta é simples e única: nada. Todos terão de se submeter e se aquietar diante da soberania do grande Eu Sou. Portanto, meu irmão e minha irmã,
creiam somente em Deus. Não há Deus além do Senhor. Não tenha medo das tempestades da vida. Não se apavore diante das calamidades, das angústias e aflições. Não se estremeça diante das perseguições. Não se submeta às autoridades que não vêm de Deus. Elas nada podem fazer contra aqueles que estão com o Senhor. O que Paulo fala em será contra nós. Não se submeta aos deuses a quem eles servem, pois nada podem fazer. Olha o que o profeta Jeremias diz no capítulo 10, de 3 a 6 em seu livro. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque com madeiro, obra das mãos de artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em poder. Não ame e não se enquadre nos padrões deste mundo e nem nas artimanhas de Satanás. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, verso 15 a 17, ele dá o seguinte conselho para nós. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Aqui termina esta palavra dizendo duas coisas para você, meu irmão e minha irmã. Não murmure, mas aquieta-te diante das adversidades. Submeta-se, porque só o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que verdadeiramente, meu irmão, a minha oração é que essa palavra tenha alcançado o teu coração de maneira poderosa e ela possa verdadeiramente germinar uma árvore frondosa